Pessoal, hoje a gente vai falar sobre neurotransmissão. Neurotransmissão é um assunto assim que interessa simplesmente por si só. Vamos pegar a deixa aí das Olimpíadas e entender mais sobre esse mecanismo de transmitir informações a partir do neurônio. Fica com a gente. Pessoal, antes de mais nada, olha, se inscreve no canal, dê sugestões, compartilhe o conteúdo se você gostou, dá um like porque eu acho que você vai gostar, porque hoje o assunto é sobre neurotransmissão, um assunto que vem à tona agora nas Olimpíadas, né, gente, em 2024, em que a gente está vendo a necessidade de se fazer uma neurotransmissão perfeita para que o resultado seja alcançado, no caso, uma medalha. Então, a gente precisa entender que as manifestações clínicas de um distúrbio da neurotransmissão são vários, são inúmeras as formas de como uma neurotransmissão pode se manifestar clinicamente. Mas agora, pegando a deixa do momento e dessa vida corrida que a gente está levando, né, 3 apresentações chamam a atenção. É a ansiedade, a depressão e a insônia, sendo que esses 2 aqui andam agrupados, tá? Ansiedade tem um componente de depressão, é uma síndrome, é um distúrbio de humor entre depressão e ansiedade. E quem não viu, vale a pena revisar, tá? Tem um vídeo excelente no YouTube sobre a ansiedade, os transtornos de ansiedade, que pra gente ver que às vezes a gente complica mais do que deve, né? Sendo que o mecanismo de base é um só. Então vale a pena a gente conferir lá, quem não pegou esse vídeo, dá uma olhadinha e para se instruir cada vez mais. Então, ansiedade e depressão é uma síndrome, mas são, sabe o que, gente, no final das contas? São manifestações de um enguiçamento, entendeu? A neurotransmissão deu um pau, a neurotransmissão enguiçou e se manifestou clinicamente como uma dessas variações clínicas aí. Mas o mais importante não é detectar, fulano de tal está ansioso demais, fulano de tal está deprimido demais, fulano de tal está insone. Porque essas coisas se misturam entre si, porque os mecanismos de base são muito parecidos. Então a gente tem que saber, porque às vezes o paciente que está ansioso, ele também está insone e ele não sabe que ele é ansioso. Olha que coisa. Eu não estou conseguindo dormir, não estou dormindo direito, e ele não sabe que ele não está dormindo direito é por causa da ansiedade de base. Ele nem sabe que ele é ansioso. E vice-versa, né? O paciente que é ansioso também não sabe por que não está dormindo direito. Ou por que tem uns flares, uns períodos de depressão. E o que é muito comum na hora que a gente identifica que o paciente está ansioso e a gente quer diminuir o componente de ansiedade, aparece o componente de depressão e ele não gosta. Entendeu? Então ele quer se sentir no comando, ele quer se sentir com aquele filme, gente, divertidamente, a mente divertida. Eu super recomendo realmente para vocês verem, porque ele traduziu, o cara foi um gênio de traduzir todas assim, as nuances, né, de processos de idade, né, de evolução de uma criança até ela entrar na adolescência e depois a gente nessa vida corrida, que tem as emoções tendo seus lugares de comando, né, no painel de controle do nosso comportamento. Então, quando a gente cai o nível de ansiedade no paciente, a gente, de propósito, né, porque está exagerado, aparece um componente depressivo que ele não gosta. Eu não gostei daquela medicação não, me deixou meio para baixo e tal, é porque ele não está sabendo lidar com os componentes, as manifestações das emoções, ele não está sabendo isso a gente precisa de educar, né, e não somente medicalizar. Tá? Isso é muito importante. Então, na ansiedade, né? Agora, imagina lá um atleta que treinou, gente, eu estou pegando a Olimpíada porque é sensacional você ver a execução de um atleta de altíssimo nível, né? Então, você vê que ele sabe fazer aquele movimento, ele sabe performar aquele movimento, 300 bilhões de vezes ele faz aquilo ali corretamente nos 4 anos que antecedem ao dia de apresentação. E naquele minuto que ele tem para fazer, para executar, né? Ele erra. Como assim que ele pode errar? Se ele sabe fazer aquilo ali corretamente, com perfeição e repetidamente, está automatizado. Mas acontece que existe uma coisa que chama-se coordenação. E a coordenação, ela é dada quando você tem controle da ansiedade. Por quê? Porque a ansiedade é igual a estímulo do sistema nervoso autônomo simpático. Qual que é o mediador, né, que está sendo disparado? A adrenalina. A gente não quer adrenalina, a gente quer coordenação. Tá? A adrenalina vem depois, ou antes, né, ou depois para comemorar.
Mas durante a execução, não. Durante a execução, você precisa de ter o controle da sua ansiedade, né? E os mecanismos que estão em voga, né, na manifestação desse tipo de enguiçamento, porque na verdade é um defeito, né? Enguiçou a neurotransmissão, que é a comunicação. Olha, a gente nem sabe direito, a gente ouve falar neurotransmissão, é neurotransmissor para cá, é neurotransmissor para lá, e você não sabe o que é exatamente. Neurotransmissão. Vem da palavra neuro, que tem a ver com neurônio, né? E transmissão, que é o repasse de informação, tá? Então, é um repasse de informação não somente entre neurônios, né? Um neurônio passa uma informação para o outro e na sequência para o outro. Também. Ou de grupos de neurônios para outros grupos de neurônios. Imagina que o cérebro é um planeta Terra, né? E tem vários tipos de cidadãos, que são vários tipos de neurônios envolvidos, não é só um tipo de neurônio, não. Tem vários tipos de neurônios, cada um com sua função. E comunica com aqui, comunica com ali, comunica com o outro lado da Terra e tal. Quanto melhor for a comunicação, melhor o resultado, né? Agora, complicou na comunicação, complicou na neurotransmissão, a gente vai ter um resultado falho, ou ineficaz, né? Ou errado, problema. Então, é muito importante, porque a ansiedade, qual é o mecanismo de base? A gente tem uma passagem de informação dificultada por deficiência, por baixa de 2 neurotransmissores principais. Esse é o mecanismo, tá? Então, a gente tem uma baixa desse ácido aqui, que é o ácido gama-aminobutírico, chamado de GABA, é um neurotransmissor. E da 5-hidroxitriptamina, que é a serotonina, é o nome químico dela, tá? Então, a gente abrevia ela de 5-HT, porque é um número muito grande, 5-hidroxitriptamina é a serotonina. Se a gente tiver uma baixa desses neurotransmissores, é óbvio que a gente vai ter um tipo de defeito que é manifestado como ansiedade ou transtornos de ansiedade, dependendo do gatilho ambiental que deflagrou a crise, né? Ou na situação temporo-espacial, ou seja, menos de um mês, mais de 6 meses, menos de 6 meses, né? Ou se teve um trauma, né, ameaçador de vida, que foi responsável pelo desencadeamento dessas reações. Então, é preciso entender. Falou em ansiedade, eu quero o quê? Você tem que saber que é baixa de GABA e baixa de 5-HTP, que é a serotonina. Então, isso aqui é um desenho, né, do que a gente tem que entender. Neurotransmissão envolve 3 coisas. Envolve uma substância, uma molécula, que ela tem que ser produzida de alguma forma. Ela tem que ser produzida, ela tem que ser liberada, né, no espaço. Ela tem que ter quem receba essa substância, tem que ter um receptor e uma célula. Tudo no organismo humano obedece a essa sequência de eventos. Eu tenho uma molécula, uma substância, eu tenho um receptor e eu tenho uma célula. Se eu não tiver a substância, não tem jeito da célula entender o que ela tem que fazer. Se eu não tiver um receptor, ou o receptor estiver quebrado, a porta estiver emperrada, eu também não consigo fazer passar a informação para a célula. E se eu não tiver a substância, é a mesma coisa. Então, assim, eu preciso desses 3 elementos para que a coisa se faça, né? O fato aconteça. E no caso da ansiedade, que a gente está tratando do déficit de 2 neurotransmissores, não pode esquecer que é o déficit de GABA, tá? E é o déficit de serotonina que está aqui. Então, eu já falei para vocês que os neurônios são de vários tipos. Então, a gente tem neurônio que secreta serotonina. Esses neurônios se chamam serotoninérgicos, porque secretam serotoninas. E tem os neurônios GABAérgicos, que são os neurônios que secretam GABA. E tem os neurônios do sistema nervoso autônomo simpático. Então, assim, uma neurotransmissão, ela não acontece sozinha. Eu preciso de várias vias, eu preciso de várias células, eu preciso comunicar. Quanto mais comunicação, melhor o efeito, né? Como dizia minha mãe, quem não se comunica se estrumbica. Então, quanto maior a comunicação,
e ela for mais objetiva, menos noise, menos barulho da periferia, mais eficaz vai ser o resultado, porque o comando foi recebido adequadamente, tá? Então, nesses neurônios que secretam a serotonina, que são chamados neurônios serotoninérgicos, tá? A gente precisa, vamos dizer que tudo para trás aconteceu. Eu recebi o aminoácido, o triptofano, eu consegui absorver no intestino, eu consegui cair na circulação, chegou no neurônio. Finalmente chegou no neurônio e conseguiu fazer a serotonina. A serotonina foi feita e ela tem que ser liberada, igual eu falei para vocês, no espaço. Esse espaço aqui, entre um neurônio e outro, é chamado sinapse. Tá? Então, ela conseguiu ser produzida, ela foi liberada e, como tudo no corpo precisa de uma molécula, uma substância, de um receptor, olha lá, receptor de 5-hidroxitritamina, receptor de serotonina, de um receptor e de uma célula, né? Porque isso aqui é um outro neurônio. Então já houve uma neurotransmissão aqui, ó, uma substância, um receptor e uma célula, tá? Então quando a gente tem a liberação de serotonina, ela liga no receptor dela e igual a varinha de condão, plim, e ela é recapturada, olha aqui, ela é recapturada para um outro receptor para ser reciclada. Aquela lei da natureza, que é a lei de Lavoisier. Na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. E a gente se recicla o tempo inteiro, tá? Então, vamos dizer que ela ligou nesse neurônio que secreta GABA, que é um neurônio GABAérgico, então ela conseguiu se ligar ao receptor, o receptor conseguiu pegar a substância e conseguiu entender que ele tem que, então, produzir GABA. Ah, gente, a serotonina grudou aqui, então ela me ativou. Então, se ela me ativou, eu vou fazer meu papel, que é secretar GABA. Então, ele produz o GABA lá e libera na outra sinapse, no outro espaço entre um neurônio e outro. Por quê? Porque a neurotransmissão não acontece sozinha, ela tem que transmitir a informação de uma célula para outra. Então, a serotonina produziu, encaixou no neurônio que produz GABA, né? Ele entendeu a mensagem, produziu GABA e atingiu uma outra molécula, outra substância, outro receptor e outra célula, que é a célula, um neurônio do sistema nervoso autônomo simpático, que, por sua vez, vai se comunicar com o corpo, porque também não adianta ficar só entre si o raciocínio, né? Ele tem que fazer algum trabalho. E aí, essa produção dessa comunicação do neurônio GABAérgico com o sistema nervoso autônomo simpático vai ter efeito tanto no coração, quanto na musculatura, quanto no próprio cérebro, quanto no pulmão, sistema respiratório, quanto na glândula, na suprarrenal, e eu até vou desenhar aqui no tubo digestivo, porque muitas das vezes a pessoa ansiosa, ela engasga com facilidade, né? Ela engasga porque ela não consegue ter a coordenação, ela perdeu a coordenação, tá? Porque ela tem acetilcolina de menos e tem adrenalina de mais, porque ela não tem GABA. Então, esse é o mecanismo fisiológico. Mas quando a gente não tem GABA, não tem como ele ligar no sistema nervoso autônomo e diminuir a atividade de todo o sistema nervoso autônomo simpático, porque ele tem que ser diminuído. Senão ele amplifica, senão o coração dispara, a musculatura fica tensa, você respira rápido demais, você incoordena os movimentos, você tem prejuízo da digestibilidade, seu cortisol vai lá em cima. Então o cérebro está em tudo através do sistema nervoso autônomo. Então, olha a via de importância do mecanismo de base sobre a repercussão do que você está sentindo. Então, o paciente que está, às vezes, em pânico, ele nem entende, ele acha que ele vai morrer, mas ele não sabe o que está acontecendo. Então, a partir do momento que ele entender, gente, está faltando serotonina para estimular meu neurônio GABAérgico, para secretar GABA, para eu dar um freio nesse povo aqui todo alvoroçado, entendeu? Aí todo mundo... Então, a respiração, ela faz esse recrutamento, tá? Ela faz com que esse mecanismo seja restaurado, mas também precisa de um tubo digestivo capaz de conseguir absorver os aminoácidos certos, o magnésio, a vitamina B6, que são necessários para a síntese, a produção de serotonina, senão ela não consegue ser feita. Então, são vários steps que não podem ser pulados, eles têm que ser realmente obedecidos para que aconteça a desinibição, ou seja, a gente precisa de inibir o sistema nervoso autônomo simpático, não fica exagerado, né? Ele fica doido.
Então, aí, a partir desse momento que a gente entendeu os mecanismos, né, que é baixo de GABA e baixo de 5-HT, a gente vai questionar, né, como é que a gente vai interferir. Primeiro educando, primeiro você tem que ensinar. Primeiro você tem que, ô meu filho, aqui ó, deixa eu te contar, isso é o que está acontecendo com você. Aquelas atletas, os atletas, eles têm neuropsicólogos que estão ensinando eles a controlar a emoção. Olha, respira. Isola a periferia, entendeu? Isola tudo o que está acontecendo. Tira a pressão e tira a adrenalina de cena e vamos sintetizar, né, os neurotransmissores de coordenação, vamos sintetizar serotonina, vamos sintetizar GABA, vamos sintetizar acetilcolina, ou seja, vamos ativar o parasimpático e inativar o simpático. Isso é feito com grande rapidez, em milésimos de segundo, numa simples respiração. Você não vai ver um atleta dando um salto, né, fazendo uma cesta, um saque, etc., sem respirar antes, porque eles são instruídos a fazer essa recaptura do controle, tá bom? Então, as estratégias de intervenção, primeiro é educacional, primeiro você tem que educar. O que está acontecendo é esse mecanismo aqui, então vamos agir nesse mecanismo. E as outras tem drogas, né? Tem diversas técnicas de análise, entendeu? Para saber o que está deflagrando isso daqui, mas não é para voltar lá no intraútero, é para entender que as memórias armazenadas, né, foram armazenadas para nossa salvação. Né? Não tem nada melhor do que uma memória no ser humano, porque faz com que a gente consiga interagir com o meio ambiente da melhor forma possível, das melhores formas possíveis. Então a gente tem que ter memória. Perdeu memória, perdeu capacidade de interação adequada com o meio. Isso não nos interessa, entendeu? A gente quer cada vez mais perceber adequadamente e agir na dependência dessa percepção adequada, tá? E as drogas entram como recurso quando você vê que o paciente não vai dar conta, já apesar dele ter entendido, tá? Ele aprendeu o que está acontecendo com ele, ele está sob tamanha pressão e falta de treino analítico, psicológico, que você precisa de intervir. Você precisa de intervir salvaguardando aquele sistema, porque senão ele vai ter uma arritmia cardíaca, ele vai ter uma hipertensão, ele vai ter uma insônia, que é um prejuízo absurdo em cima do sistema, vai ter um consumo muscular muito grande por causa do cortisol, como eu te falei, que o neurônio se comunica com o sistema nervoso autônomo simpático. O sistema nervoso autônomo simpático está em tudo, né? O sistema nervoso autônomo, na verdade, o simpático e o parasimpático, inclusive nas glândulas, tá? Na musculatura, nos órgãos e nas glândulas. Então o cortisol vai lá para cima e você derrete a musculatura que foi construída. Então depende do momento, depende da situação pela qual o paciente está passando, da intensidade das situações, da pressão que ele está vivendo, do status educacional que ele já tem, né, da capacidade de controle para você saber o que você vai fazer, tá? Na verdade, você tem que fazer uma coisa, é deprimir o sistema nervoso autônomo simpático, que está exagerado, e as estratégias são no sentido de aumentar a produção de GABA, tá? E aumentar a produção de 5-hidroxitriptamina, que é a serotonina. Então, aumentou isso daí, a gente tem um controle da situação. E a gente pode fazer isso de diversas formas, suplementando GABA, suplementando 5-hidroxitriptamina, que é o precursor da 5-hidroxitriptamina, que é o 5-hidroxitriptofano. A gente pode impedir a recaptação da serotonina. Então, voltando por esse slide aqui, ó, essa figura, na verdade, a gente tem informações importantes a serem sabidas, ou seja, eu posso estimular a síntese da serotonina, eu posso estimular a produção dela, dando matéria-prima para o neurônio fazer e educando o paciente para que ele produza cada vez mais sua serotonina. Aí eu liberei ela. Liberei a serotonina, eu tenho que ter um receptor adequado. Então, o receptor está adequado, eu não tenho neuroinflamação, porque o paciente está alimentando direitinho, ele está dormindo direitinho, ele está fazendo exercício direitinho, então ele não tem uma neuroinflamação. Então, o receptor está intacto, ele consegue pegar a serotonina dele e fazer o que ele tem que fazer. O resto ele sabe fazer. Agora, quando a gente está assim, pipocado, a gente está na emergência, o que a gente faz? A gente tem que aumentar a serotonina aqui, ó. A gente tem que aumentar essa serotonina. Então, a gente suplementa, tanto ela quanto a matéria-prima que faz ela, né, ser produzida,
E a gente impede a recaptação, ou seja, ela não vai ser recaptada para reciclagem, ela vai ficar aqui, tá? Então, quanto mais serotonina ficar aqui, teoricamente, né, mais GABA vai ser feito, né? Mais tempo ligada no receptor ela vai ficar e esse neurônio que recebeu a informação é um neurônio que produz GABA. Então, a gente tem mais produção de GABA, teoricamente. Então, a gente vai inibir a recaptação de serotonina. Tem outra intervenção aqui, também com droga, que é estimular esse receptor, tá? Aumento do estímulo desse receptor. São drogas específicas que a gente não vai falar aqui agora, porque senão fica chato. Então, a gente estimula esse receptor. A gente inibe a recaptação. O outro, a gente estimula esse receptor a receber cada vez mais serotonina, tá? A outra intervenção é para fazer GABA. Então, o GABA já vai ser mais sintetizado aqui, porque a gente está aumentando a serotonina. E a gente também pode suplementar o GABA, tá? Pode dar via oral para ele tentar realmente ser mais presente nas sinapses do sistema nervoso autônomo simpático. Então, estão várias intervenções clínicas, farmacológicas, educacionais, de análise e fitoterápicas, porque a planta também é químico, tá? Não é assim, as drogas que são químicas e a planta é natural, não é química não. Tudo é um processo químico, são moléculas químicas que vão se ligar nas portas, né? Não tem nada criado. Tudo que a gente está usando é para usar o que já está lá, entendeu? O que já tem criado, ou seja, você não vai entrar para uma casa pela parede, você vai entrar numa casa pela porta, então você vai utilizar uma estrutura já existente que é um receptor. Você não vai destruir a parede para poder entrar dentro da casa, né? Então a gente usa o que já tem e estimula. Tudo que ajuda uma ação a acontecer é agonista. Então a gente ajuda o GABA a ser mais presente, aumentando a quantidade de serotonina, ok. Suplementando ele também. E imitando ele também. E são drogas que imitam o GABA e sedam. São os ansiolíticos. Um spoiler aí são os benzodiazepínicos que todo mundo já ouviu falar, né? Alprazolam, diazepam, midazolam, lorazepam, bromazepam, os ANS são os benzodiazepínicos. Então, olha as estratégias. Depende do momento, depende da intensidade da crise, depende do estado educacional do paciente, depende da pressão que ele está vivendo, do momento. Você vai intervir educativamente ou você vai intervir com uma droga que aumente tanto a serotonina quanto o GABA, né? Você vai ter que usar um antidepressivo e um ansiolítico. Ou você pode usar a fitoterapia ou combinações de fitoterapia, dá no mesmo. Tudo são moléculas químicas. São moléculas industrializadas e moléculas químicas não industrializadas encontradas na natureza e que podem ser industrializadas por ser fabricadas em série também. A gente tem chazinho de camomila, chazinho de passiflora, de melissa, etc. Mas são substâncias químicas que vão usar esses tipos de canais já existentes para estimular os receptores devidos e manter a situação sob controle. Então, se você gostou, não esqueça de dar um like, não esqueça de compartilhar com aquele seu amigo que está sofrendo de problema, que precisa de saber esse mecanismo, tá bom? Se inscreve no canal, dá sugestão, comenta, porque se você gostou ou não é importante pra gente, tá? É crescimento interpessoal. É isso aí, então fique com a gente sempre. Um beijo.